Convidamos o Leonardo Feijó, que permaneça aqui ao palco, por gentileza, pois ele tem a palestra na sequência, que trará o tema microsegmentação versus Zero Trust, como a tecnologia da microsegmentação auxilia e agiliza os projetos de segurança da informação de forma simples e rápida. Com a palavra, Leonardo Feijó. Bom, gente, bom dia novamente. A ideia é trazer para vocês aqui hoje como a Akamai está trabalhando Zero Trust, é uma divisão nova dentro da Akamai, com a aquisição da Guardicore, é uma solução completa aí para implementar Zero Trust na empresa. Bom, falando um pouco sobre mim, também compartilhando meus contatos, eu estou há 20 anos na área de segurança da informação, passei por alguns grandes players aí como Oracle e Fortinet. Então, como eu disse no debate, né, eu tive trabalhando com sistemas, né, principalmente segurança de banco de dados, IAM, e também tive do lado da infraestrutura. Então, eu tenho bem esse conceito de segurança, infraestrutura, rede. Acho que eu posso contribuir bastante com o tema aqui hoje. Bom, trazendo um pouco de como a gente olha a topologia de rede hoje, né? Como que as empresas estão funcionando os seus negócios hoje, tanto no data center on-premise como na nuvem. Eu não quero me estender muito aqui, porque isso aqui todo mundo vai saber de cabeça, mas hoje nós temos lá diversos segmentos de redes internas, tá? Conexões com multi-clouds, né? A gente entende que nenhuma empresa do setor privado ou setor público vai ficar com uma única cloud. Normalmente a cloud está aí e as empresas vão utilizar o melhor de cada cloud. E as diversas formas de implementação, né? Sejam Kubernetes, sejam Dockers, máquinas virtuais, serverless e assim por diante. Acontece que esse modelo tradicional é um modelo que não atende mais, né? Como eu disse no debate, a gente antigamente tinha uma segurança centralizada. Então, tudo tinha que passar pelo meu firewall, tudo tinha que passar pelos meus controles de acesso, e aí eu permitia o acesso ali para o meu usuário, para o meu serviço e assim por diante. Hoje, o que nós temos com essa proliferação da informação é que a gente ainda tem que controlar o legado, né? A gente tem sistemas lá que a gente nunca consegue matar e nunca vai conseguir matar, né? Sistemas que foram criados há 20, 30 anos que ninguém sabe mais onde está a documentação, mas a empresa depende daquilo. Nós temos diversas ferramentas para trabalhar, né? E muitas vezes essas ferramentas ela não atende todo o meu parque. Então, eu vou ter uma ferramenta ali para on-prime, uma ferramenta para AWS, para GCP e assim por diante. E, além disso, a proliferação hoje, né, os ransomwares ou agentes maliciosos, eles estão cada dia mais modernos. Da forma que eu só consigo detectar essa proliferação quando eu passo por um faro, quando eu passo por um controle de acesso. Então, a gente entende que essa proteção ela tem que ser uma proteção individualizada. Esse tipo de cenário é o que dificulta eu detectar um incidente e responder esse incidente. Para vocês imaginem, né, eu tendo vários painéis para olhar, várias monitorações para olhar e também a mão de obra dificultada, porque cada dia aparece uma nova tecnologia, cada dia aparece uma nova linguagem de programação e vendedor para se trabalhar. Quais são os riscos que esse modelo traz? Primeiro, a falta de visibilidade da rede, né? Eu só consigo ver um incidente, eu só consigo ver uma ameaça quando ele passa pelo meu controle. E muitas vezes essa ameaça fica dentro daquele perímetro, dentro daquela DMZ ou dentro daquela rede interna, aguardando uma oportunidade para proliferação. Eu não consigo detectar movimentações laterais, né? Então, se eu tenho um hacker em uma máquina, ele pode, dentro daquele segmento, navegar internamente. Isso é bastante prejudicial, a gente sabe disso. Eu tenho fracos controles para protocolos administrativos, né? Caso de SSH, remote desktop, porque a partir do momento que eu tenho acesso a uma máquina, qualquer máquina ali, eu consigo fazer a navegação. E a falta de visibilidade para o negócio. Como é que é o fluxo de informação? Né? A gente vai migrar para o cloud. Como é que funciona a minha aplicação? Eu preciso levar o banco, eu preciso levar a aplicação, preciso levar os dois, posso ir aos poucos. Isso é difícil de fazer com as ferramentas atuais. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Esse é um gráfico que a Graça levantou bem sobre investimentos. Né? Eu não vou me atentar aos números, mas se a gente olhar para qualquer outro tema, normalmente nós temos a curva de investimento crescendo
e a curva de incidente diminuindo. Em segurança é totalmente ao contrário. A curva de investimento cresce e a curva de incidente continua crescendo. Então, tem alguma coisa errada aqui, né? A gente sabe que segurança é um tema amplo, tanto pessoas como tecnologia, cultura, que a gente tem tratado aqui, mas tem alguma coisa errada aqui, e a ideia é que a Akamai, com essa nova divisão de Zero Trust Network, venha atender essa demanda. Qual que é a ideia? A gente sabe que incidentes vão acontecer, uma hora ou outra, mas esses incidentes não têm que ser catastróficos. Né? Pensando num cargueiro, se a gente cortar ele no meio, a gente tem ali várias divisões, de modo que se alguma parte dela for furada, for corroída, aquele problema vai ficar isolado ali. Não vai trazer meu cargueiro a afundar, não vai ter um problema generalizado. Essa é a ideia que o Zero Trust Network vem trazer para as empresas. O Zero Trust Network é um conceito novo, tá? Criado pela Forrester em 2010, e a ideia é que todas as entidades são inconfiáveis, não confiáveis. A ideia é trazer menos privilégios e uma monitoração ativa. E o mais importante e o mais difícil de se fazer, isso só funciona quando ela é aplicado a todo lugar. Então, pensando no modelo híbrido, né, onde eu tenho on-premise, gente trabalhando remoto, gente trabalhando no celular, gente na VPN, gente fora da VPN. Anyway, a ideia é que a gente consiga implementar a segurança em qualquer dispositivo e em qualquer momento. Bom, pensando nisso, a Zero Trust criou um portfólio, né, que atende aí os 3 pilares. Né? O primeiro, segurança do usuário, né, o lado mais fraco aí do duelo, a gente tem que trabalhar com eles. Né? Segurança leste-oeste. Então, como é que eu protejo na camada horizontal? Como é que eu protejo quando o meu servidor A, que está na mesma rede do servidor B, não infecte todo aquele meu ambiente? E também a segurança norte-sul, que é a segurança mais tradicional, segurança de internet para dentro e de dentro para fora. A ideia é cobrir toda essa segurança, todos esses pontos, de uma forma única, que a gente compartilhe conhecimentos de ameaça e que a gente tenha uma visibilidade para tomar uma ação rapidamente. Bom, essa aqui falando em produto mesmo, né? Quais são as soluções que a Akamai possui? Né? Ano passado, a Akamai comprou a Guardicore. A Guardicore é uma empresa de microsegmentação. Eu vou detalhar um pouquinho sobre o que a solução entrega. Uma solução que nós chamamos de EAA. A gente vai falar um pouquinho dela lá na frente, mas a ideia é que todo o acesso vem através de um portal. E o meu usuário não precisa saber onde está esse dado. Ele não precisa saber se está na AWS, se está no meu on-premise, não interessa para ele. O importante é que ele clique nesse portal e tenha acesso à aplicação que ele precisa. Uma solução de ETP, que é uma solução de filtro de conteúdo, mas a gente faz muito mais do que isso, que fica no dispositivo do usuário, e eu consigo já tratar a comunicação no momento do acesso. O Multifactor Authentication, né? Aqui a gente trabalha um pouco diferente dos modelos tradicionais, a gente é o único fornecedor que trabalha com uma tecnologia chamada FIDO2, onde eu consigo evitar o phishing. Então, não somente se o meu usuário fornecer aquele número de acesso para algum agente malicioso, a gente consegue detectar isso e consegue impedir o acesso. E também o serviço. Né? Além de entregar toda a tecnologia, nós temos um time de hunting que fica olhando o ambiente em que as aplicações estão funcionando e alerta a empresa caso alguma coisa fuja do normal. Bom, falando um pouco da solução de ETP. A ideia é que esse cliente que está dentro do dispositivo, seja laptop, seja um mobile, ele faça toda a parte de DNS filtering. Então, eu já faço ali a classificação de acesso no momento de acesso, faz toda a inspeção de antivírus, phishing, malware e também DLP. Então, a ideia é que quando o usuário tente acessar essa requisição, quando maliciosa, ele já mata o acesso ali, já na origem. O EAA, que vai trazer o conceito de permitir que a internet seja uma rede corporativa, como eu comentei no começo. A ideia é que o funcionário, o usuário ou o terceiro, ele tenha um portal e a partir desse portal ele consiga navegar por todas as aplicações corporativas, independente de onde eles estejam. Seja na cloud, seja on-premise, se ele estiver vindo de um celular, se ele for um terceiro. A ideia é que eu consiga, através de um único painel,
utilizar o perfil que a empresa já possui de usuário, grupos e todo o trabalho que foi feito ali de entender a característica do meu usuário, aplica esse portal e a partir daí ele consiga trabalhar independente do lugar, independente do device, mas de forma protegida. Bom, e a microsegmentação com a nossa aquisição da Guardicore. Basicamente, como é que funciona? Eu consigo entregar a visibilidade norte-sul e leste-oeste. A gente aplica segurança baseada em binário. Então, eu consigo dizer o seguinte, eu quero que meu servidor web, eu vou tentar não ser técnico aqui, mas eu quero que meu IS do meu servidor Windows, que atende o meu e-commerce, possa se comunicar com o meu servidor de banco de dados no processo MongoDB na porta 1521. Eu saio da camada de rede. E o que é legal? Alguém comentou aqui, acho que foi o Cleiton, como que eu consigo entender quais serviços são importantes para mim? Quais serviços que tem que estar rodando na minha rede? Com esse tipo de solução, nós conseguimos classificar aquele servidor, aquele ativo, como um servidor importante para o meu negócio. E a partir dessas labels, eu crio as regras de microsegmentação. Então, dessa forma, eu consigo dizer, a aplicação A, ela não pode falar com a aplicação 1 não pode falar com a aplicação 3, mas ela pode falar com a aplicação 2. O data center 1 não pode falar com o data center 2, tá? E assim por diante. Eu abstenho toda a camada de rede. Então, para mim, tanto faz. Se esse cara está se ele é um servidor físico, se é um servidor virtual, se ele está na AWS, se está no Google, para mim, tanto faz. Eu deixo de entender a camada de rede e começo a trabalhar na camada de aplicação. E as minhas regras são baseadas no perfil desse servidor. Então, se é um servidor web, ele tem que falar os processos de web. Se é um servidor de banco, ele tem que falar os processos de banco. E eu consigo dizer quem pode se comunicar com ele e assim por diante. Bom, é importante mostrar o Forrester no conceito de microsegmentação. A gente é líder no Gartner, né, bem acima do segundo colocado. Se vocês olharem do lado esquerdo aqui, são os nossos diferenciais. Ponto importante, o Gartner ainda não avalia microsegmentação, somente o Forrester. Tá? E aqui a nossa qualificação aí, a gente está em líder, como eu disse, a Akamai adquiriu a Guardicore e hoje a gente faz parte aí de uma unidade de negócios focada em Zero Trust. O serviço de Hunt, como eu comentei, olhando todas essas tecnologias que nós temos, né, é muito importante também a experiência humana. A gente sabe que a inteligência artificial traz enormes benefícios, mas é importante que tenha um time que olhe para tudo isso e fale, opa, esse negócio aqui parece um incidente, mas não é. E esse time está focado, é um time de Red Team que fica fora do Brasil, ele fica olhando a empresa, os dispositivos, os alertas, e gera para a gente relatórios periódicos e, se caso for um incidente que possa trazer uma ameaça para o teu negócio, ele entra em contato com a empresa para que as providências sejam tomadas caso a gente não consiga aplicar nenhuma regra de segurança com as soluções que nós temos implementadas. Esse é o modelo tradicional de rede que eu queria comentar um pouco com vocês. Então, antigamente nós tínhamos, antigamente não, uma topologia bem comum hoje. Nós temos um escritório remoto e ali eu tenho diversos dispositivos de firewall, né? Tanto ali para fazer o norte-sul, né, a saída e entrada de internet, quanto para fazer a proteção de perímetro interno e fazer a ligação de VPN entre meu escritório remoto e o meu data center. Do lado direito, eu tenho ali meus usuários remotos. Então, o cara está na casa dele, no Wi-Fi dele, com o Xbox dele, com a impressora, com o Alexa, todos os dispositivos de internet possíveis que nós temos em casa hoje. E ele usa essa comunicação para utilizar as aplicações SaaS, né? o ERP, o CRM, muitas vezes já estão na nuvem, e também fecha o seu túnel VPN para chegar dentro do meu data center. No novo modelo que nós estamos propondo, a ideia é que a segmentação interna seja feita com microserviços, proteção de microsegmentação. Então, imagina que eu vou ter um firewall em cada servidor. E o controle dessas regras e permissões, eu abstenho a camada de rede e começo a falar de aplicação.
E como eu comentei com vocês, o servidor de web pode falar web, o servidor de banco pode falar banco. Além disso, eu não preciso mais de firewalls fazendo a segmentação interna e a comunicação entre rede. Com o modelo de SASE, que é aquela solução que eu comentei com vocês, o EA, eu tenho um único portal onde todo mundo se conecta nele. E a partir desse portal, onde eu faço as verificações de dispositivo, as verificações de MFA, todas as verificações possíveis, ele tem acesso às aplicações dentro da minha rede. Então, para o usuário, não importa onde está o dado, o importante é ter acesso à aplicação que ele precisa para trabalhar. A gente sabe também que a gente já tem lá, hoje normalmente a gente tem, para acessar a aplicação, eu preciso da VPN fechada. Outra não, eu preciso, desliga a VPN e vou para o browser. Não, a ideia é que, através de um único portal, eu consigo usar todas as aplicações dentro da minha rede. Bom, qual que é a ideia geral aqui do portfólio? Primeiro, é trazer uma cobertura completa, entregar uma visibilidade total e controle granular do ambiente. Né? Eu consigo, através de uma única console, entender todas as políticas, entender toda essa monitoração e aplicar as regras. E a monitoração contínua, tanto da solução, né, das soluções que entregam integrações com CIEM, integrações com serviços de Service Desk, quanto do nosso time de Red Team que está olhando diariamente o ambiente e vai alertar caso ocorra algum problema que não foi tratado ou um incidente real ali. Bom, isso eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu estou à disposição aí para qualquer dúvida. Leonardo, tem uma pergunta aqui, chegou pela internet, se tiver alguma da plateia, a gente rapidinho consegue fazer aqui. A pergunta da Renata Salino para você. Você falou em menos privilégio, mas menos privilégio incomoda muito, tanto a área técnica de segurança, quanto a área de dev e a área de negócios. Então, implementação do conceito Zero Trust me parece muito interessante do ponto de vista da segurança, mas ele não fere um pouco a questão da user experience? A ideia é que... Muito obrigado pela pergunta. A ideia é que a gente consiga entregar para a pessoa o que ela precisa para trabalhar. Então, eu vou te dar um exemplo, banco de dados. Né? Normalmente, a gente tem um DBA na empresa e o cara ele quer ter a senha master para fazer tudo dentro da empresa. Né? A gente vai deixar ele fazer o que ele tem que fazer, mas tudo isso tem que ser monitorado, tudo isso tem que ser auditado. Então, ele tem que ter acesso ao banco, mas é importante que ele passe por um ponto único. Né? A grande discussão que nós temos hoje com os DBAs é o cara quer acessar da máquina dele. Mas por que não passar por um cofre de senha? Por que não passar por uma solução que monitora as atividades dele e aí sim ele consiga fazer o trabalho dele? Eu acho que o grande ponto é mostrar valor para as áreas de negócio e para as áreas de TI, que segurança é importante, né? Como eu comentei o caso do varejo. Né? A ideia é que se a empresa for prejudicada, não é a empresa que é prejudicada, é toda uma sociedade que é prejudicada, todo mundo que está ouvindo naquele negócio vai ser prejudicado. Uma pergunta também do Nelson Dávila, que é a seguinte: hoje nós temos visto o aliciamento de profissionais de segurança e profissionais de TI, inclusive isso tem sido feito periodicamente até em redes sociais. A implementação de Zero Trust é consenso de que ela é importante, mas é uma jornada bastante difícil para a segurança e para as empresas que não têm ainda uma cultura. Como que você vê a implementação nessa jornada de pentests, bug bounty? Como é que você vê essas iniciativas dentro desse contexto de buscar uma segurança com confiança zero? Boa pergunta. Eu penso que o primeiro passo, como um colega comentou, é determinar quais são as joias da coroa. O que eu preciso proteger? Então, se meu negócio é o e-commerce, vamos começar pelo e-commerce. Né? Vamos começar pelos servidores e serviços que mantêm o meu e-commerce de pé. E aí, aos poucos, né, a gente consegue mudar esse mindset dentro da empresa. Né? A solução de microsegmentação ela é muito bacana também por conta disso. Normalmente, a gente
com as soluções tradicionais, a gente chega com o time de dev ou o time de aplicação. Desculpa te interromper, Léo. A Mu está aqui perguntando se você tem visto empresas já implementando microsegmentação. Sim. Aqui na plateia, pergunta se tem alguma empresa já em jornada de microsegmentação, só para a gente ter uma ideia. Hoje tem alguém em jornada de microsegmentação dentro da corporação? Começando? Tá. Espera aí, vou passar o microfone para você falar, senão o pessoal do online depois puxa minha orelha. Pode falar. Eu estava comentando que o Cleiton, da PagMenos, tem iniciado essa jornada, inclusive, com a solução da Guardicor. Ah, beleza. Nem foi combinado, hein? Nem foi combinado, né? Por isso que é bom aqui, que é tudo ao vivo. Mas eu penso que essa identificação das joias da coroa, o que precisa estar protegido, é o ponto inicial para a gente mostrar que o negócio funciona, que é importante fazer. A gente tem os casos de varejo aí públicos no mercado, Renner, que ficou aí com as lojas fechadas. Somente quando o negócio ficou feio, a gente com a solução conseguiu voltar eles para a vida normal, né? Pelo menos para abrirem as lojas e voltarem o e-commerce. Então, eu penso que a ideia é mostrar para o time do desenvolvimento, ó, sua aplicação funciona aqui, funciona assim. É isso mesmo que precisa? Muitas vezes a gente chega para o time de dev e eles falam, pô, cara, você vai me ajudar num troubleshoot aqui, que a aplicação está muito lenta. Né? Porque a gente sabe que os desenvolvedores não estão preocupados com segurança. Mas com esse tipo de solução, a gente reverte o jogo. Consegue mostrar para ele, ó, tua aplicação funciona assim, eu consigo implementar a segurança assado e está aqui os benefícios que a gente consegue entregar. Então a gente vira esse mindset do tipo, eu estou atrasando o teu trabalho. Na verdade, eu estou protegendo o teu trabalho, eu estou deixando você ser mais eficiente. Perfeito. Uma última pergunta aqui, por favor. Não vai levantar? Precisa. A câmera pessoal ali da câmera, pessoal dali da câmera capricha. Leonardo, nessa jornada, né, de cybersecurity, a gente é comum se basear em algum framework, né? E sempre vai ter aquela dúvida, né? Poxa, qual ferramenta implementar, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Qual seria mais pertinente, né? Já que você falou tanto de ZTNA como falou de um PAN, né? Falou de um cofre de senha. Na sua jornada aí de segurança, qual você implementaria se você estivesse à frente de uma empresa? Nossa. Essa gostei. Boa. Bom, eu acho que a gente não consegue fazer nada, né, sem entender como as coisas funcionam, né? Eu tenho visitado muitas empresas e o mais difícil hoje que a gente encontra nas empresas é entender o negócio, né? Como eu disse, tem um grande buraco entre o time de segurança e o time de negócio. Então, muitas vezes o time de segurança está preocupado em proteger um serviço, um servidor, um banco, e nem aquilo que mantém a empresa de pé, né? Eu entendo que, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas essa possibilidade que o Guardicor traz para a gente de olhar os servidores e o fluxo e conseguir me mostrar, olha, é isso daqui que mantém teu negócio de pé, né? A gente consegue receber ali o servidor, ver as conexões e dizer, ó, cara, esse servidor é o seu servidor web que conecta com o banco, que conecta com o BI, e vamos começar por aqui. Então, respondendo diretamente essa pergunta, eu partiria pela identificação dos componentes que mantêm o negócio de pé, né? Ok, tá aqui, esses serviços são o que mantém o meu e-commerce. Bacana, o que eu já tenho implementado aqui de segurança? Tem o cofre, tem o firewall, tem o antivírus, tem DR, pô, legal. Isso está maduro? Não está, eu preciso ajustar alguns pontos. E a partir dessa identificação, eu aplicaria os controles de acesso. Perfeito. Muito bom. Obrigada, Leonardo. Palmas aqui. Muito bom. Gente. Obrigada aí pela apresentação. Você vai estar disponível aí, caso surjam dúvidas, né? Isso, inclusive aqui no nosso lobby. Obrigado. Vou ficar o dia inteiro aqui acompanhando o evento e muito bacana a participação de todos.